que isso importa? Tem benefício, não tem benefício? É assim, há um benefício de acordo com as evidências científicas que você tem, como eu dei dois exemplos agora, de sepsis e nitrocalectemia. Agora, tem malefício? Tem alguns. Em quais os malefícios são importantes? O mais importante que eu quero citar para vocês é diante do cenário de sepsis. E quando você tem doentes sépticos e você sabe que a mortalidade é muito alta, sepsis, choque séptico, hoje a gente tem uma classificação dessa maneira, e a mortalidade é muito alta nos doentes, o choque séptico, por exemplo, varia uma mortalidade mundial de 35% a 70%, 80% de mortalidade, que é muito alta. A sepse menor um pouco, mas tem serviços que esses pacientes sépticos podem chegar a ter mortalidade de 50%. Então, é muito complicado. Serviços outros, de 15%, 20%, depende de algumas instituições, alguns países. Mas a mortalidade ainda é muito significante. E aí, o que eu quero colocar para você? Quando você escalona demais o sistema antimicrobiano para sepse, sem saber exatamente qual a conjuntura microbiológica do ambiente que esse doente vem, da sua frequência, da sua estatística em relação à epidemiologia daquela situação infecciosa bacteriana, há uma tendência de fazer uma cobertura muito mais ampla. E aí vem uma questão importante. Quando eu faço coberturas muito amplas com antibióticos, eu gero alguns riscos. E eu já comentei isso algumas vezes. Antibiótico, pessoal, antibiótico é o único medicamento, veja isso como é importante, escuta bem isso, é o único medicamento que dá prejuízo coletivo. Então, eu falo, tirando o benefício que ele causa, obviamente, quando vai tratar uma infecção, salva vidas o tempo todo o antibiótico. Mas quando ele gera um malefício, além dos efeitos colaterais são individuais para aquele doente, os eventos adversos que o antibiótico pode causar, ele causa eventos adversos ambientais. Porque na hora que você começa a usar antibióticos de maneira muito intensa, indiscriminada, quer dizer, você usar um antibiótico adequado já vai te dar problema. Olha que coisa louca. Se você usar inadequado de maneira intempestiva, sem critério adequado, a intensidade do efeito colateral vai ser maior ainda. E que efeito colateral? De resistência. Então, esse evento adverso de resistência antimicrobiana, ele ocorre mesmo você usando adequadamente antibiótico. Imagina você usando de maneira indiscriminada, sem uma adequação correta, aplicação correta. Então, por isso que eu falo que o efeito maléfico, o efeito colateral coletivo, é muito importante. Então, existe o efeito colateral individual para o doente e o efeito colateral coletivo para aquele doente. Para aquele ambiente, para aquela situação. For dentro de um hospital, dentro de uma UTI, dentro da casa, no home care, quer dizer, tem vários ambientes, hospitais de transição, enfermarias, né? Então, ambientes onde você tem o risco de transmitir bactérias de um paciente para outro, ou de contato direto, via placental, via vírus. Então, assim, tem várias maneiras de causar isso. Então, você pode gerar riscos para o doente. E isso está muito relacionado à resistência muito ampla a esse sistema de microbiano. Eu até falo, às vezes, que, veja só, nós temos uma entidade mundial, a campanha Sobrevivendo à Sepse, Conservar Sepsis Campanha. Todos vocês devem ter ouvido falar disso. É uma campanha de sepsis que já está no dia a dia há mais de 20 anos, eu não vou lembrar exatamente quando começou. E ela sempre publica uma revisão, isso a cada 4 anos, em média, para que possa atualizar-nos, né, nos atualizar em relação às melhores práticas no doente séptico. E ela sempre traz esquemas antimicrobianos amplos. Claro que isso ajuda muito, porque você consegue diminuir o tempo de utilizar um antibiótico e tratar seu doente. E você sabe que se você diminui o tempo de usar seu antibiótico no doente séptico, no choque séptico, você melhora a sobrevida dele e diminui a mortalidade. Isso é importante, pessoal. Você não pode esquecer disso. Você tem que estar muito atento. Que precisa tratar com antibiótico o mais precoce o paciente, o mais precocemente possível o paciente com sepsis ou choque séptico, que a mortalidade aumenta muito. Então, veja só, com essas divulgações amplas, mundiais, deixar-nos mais preparados em relação a tratar o paciente, com esquemas antimicrobianos mais amplos, muitas vezes esquemas de amplo espectro, que induzem resistência muito grande, a gente também gera outros problemas. Porque, infelizmente, é que assim, a lei de Newton de ação e reação, pessoal, ela funciona para tudo. Eu estou dando um exemplo de física de ação da lei de Newton. Qual que é a lei, pessoal? Primeira, segunda ou terceira lei de Newton? Ação e reação. Terceira, né? Eu não vou lembrar agora, tanto tempo assim uma física, mas assim, ação e reação. Então não tem jeito, o que você faz para o universo volta. É assim que funciona. Então você vai usar antibiótico, ok, ação, reação, vai ter resistência. Então, a resistência é um fenômeno muito delicado,
e a gente tem induzido resistência frequentemente. E é outro capítulo que a gente vai discutir. Então, a resistência antimicrobiana no nosso corpo, boa parte dela é causada por uso de antibiótico indiscriminado, naturalmente. Eu falei para vocês que o antibiótico ele salva a vida toda hora, óbvio, toda hora salvando vida. Mas o uso indiscriminado, o uso inadequado, só gera evento adverso. Não vai salvar a vida, não vai ajudar ninguém e vai gerar efeito colateral e efeito ambiental de resistência. E essa resistência aumenta muito. E você começa a ver situações de resistência que nós não imaginávamos ter no passado. Vocês veem resistência, por exemplo, relacionadas a carbapenêmicos, que é aquela classe de antibiótico que você tem o meropenem, o imipenem, imipenem e ertapenem como drogas mais importantes. Então você vê que a resistência a essa classe não existia há um tempo atrás. Ela começou a existir por quê? Por causa do uso de carbapenêmicos de maneira muito frequente. E aí é um círculo vicioso, né? Você usa demais, aumenta a resistência, aumenta o risco, doente, tem risco de mortalidade, você começa a tratar empiricamente com carbapenêmico. Às vezes, as instituições não têm um controle efetivo para controlar esses pacientes, controlar a prescrição médica em relação ao uso desses pacientes. Então, a coisa vai piorando, vai virando uma bola de neve de problema. Então, o que eu penso assim é que a gente tem que tomar muito cuidado do ponto de vista de utilizar antibióticos sem ter um diagnóstico coerente, porque o risco de gerar dano é muito maior.